Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês compartilhem, se inscrevam, apertem o sininho, dê o like e ajude a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. Pois bem, o tema de hoje é a demissão de Carlos Alberto Decotelli antes da posse. Em mais uma das centenas de vergonhas do governo Jair Bolsonaro, o anunciado ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, já desistiu, já foi cancelado. Opa! Ai. É que eu tô aqui com o celular aqui a respeito das acusações aqui dos problemas do que motivaram a saída de Decotelli antes de assumir o cargo, né? Porque ele estava sendo acusado de plágio e de dar informações falsas no currículo Lattes. O currículo Lattes é uma espécie de currículo digital, né, que nele contém as informações acadêmicas e algumas experiências profissionais. Pois bem, então o Carlos Alberto Decotelli da Silva, né, então ele viveu seus 15 minutos de fama, deve cair no esquecimento, porque realmente passou muita vergonha diante de tantas controvérsias, mas as controvérsias viraram um novo normal do governo Jair Bolsonaro, né? Diante de uma massa silenciosa de brasileiros que, pelo jeito, só quer saber de se divertir e pegar o coronavírus, né? Vamos lá. Então, as acusações que motivaram a saída de Carlos Alberto Decotelli foram essas. Vínculo como professor da Fundação Getúlio Vargas, quando na verdade ele era apenas um colaborador, né, de palestras ou de aulas especiais. Ele declarou apoio de empresa no pós-doutorado, mas esse apoio não houve, ele não foi obtido, né? Ele disse também que teve pós-doutorado na Alemanha, mas ele não se realizou. Aí teve denúncia de plágio na dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né, como já falei no outro vídeo. E teve uma declaração de um título de doutorado em Rosário, na Argentina, que não foi obtido, então talvez ele nem tenha completado o doutorado, né? Então, é uma coisa bastante absurda e mostra os podres dessa indústria de pós-graduação, principalmente no Brasil, onde há uma grande discriminação do senso crítico, né? Há uma grande burocracia acadêmica que faz com que as teses acadêmicas elas sejam cosméticas. Tem todo aquele aparato de tese científica, com toda aquela verborragia, com todo aquele discurso objetivo, cheio de enchimento de linguiça. E diante desse cenário bastante burocrático, se favorece a produção de plágios de teses assim, sem pé nem cabeça, né? Porque o que importa é a cosmética do discurso, né? Teses absurdíssimas que eu observei ali, né? E isso porque pessoalmente, eu tentei entrar no mestrado na Universidade Federal da Bahia, mas não era possível, porque a tese que eu propus não era cosmética, não era, né? Aí era confundida com opinião, né? Porque somente no Brasil que tem isso, né? Ou talvez em algum outro país similar, mas pelo que eu conheço é uma coisa típica do Brasil, esse negócio de discriminar o senso crítico nas teses de pós-graduação, apesar do senso crítico não ser rigorosamente uma opinião. Afinal,
A busca do conhecimento é um debate de ideias, um debate de ideias, de questões, de problemáticas, né? Uma fenomenologia, ou seja, é aquilo que serve como um tema de estudo numa tese de pós-graduação. A fenomenologia não é um patrimônio a ser descrito e preservado e protegido. Não é um patrimônio. Às vezes mitos se tornam temas de pós-graduação e são derrubados. Isso no mundo desenvolvido, né, em que se discutem as ideias, se debate mesmo, se questiona até mesmo o mais consagrado do estabelecido. Aqui é que não, aqui é que tem toda uma cosmética, toda uma formalidade em que se prioriza a forma do texto, a aparência do texto, com uma linguagem um pouco mais difícil, mais curta, uma abordagem supostamente imparcial e objetiva, na verdade uma abordagem neutra e completamente asséptica, e teses sem pé nem cabeça que só servem para garantir os 15 minutos de fama do pós-graduando no momento em que ele expõe a sua tese acadêmica, né, diante de uma banca e diante de um público, né, só para dar um aparato de socialização da tese acadêmica, de divulgação para a sociedade. Mas essa tese depois vai para o esquecimento, vai lá, fica para as traças, para os baratos e tudo mais, né? A não ser que tenha uma sorte do faxineiro sempre estar lá limpando, né? Isso se o faxineiro for remunerado, né? Porque se ele não for remunerado, ele faz greve e aí a poeira se acumula na tese acadêmica. Pois é. Então, e ainda temos além disso, e olha que esse quadro lamentável da pós-graduação existia até mesmo durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, mas se consagrou no governo de Fernando Henrique Cardoso, que é claro, ele mesmo não quer o senso crítico, né? Porque o saber acaba se tornando elitizado. E apesar de, em tese, dizer que os temas de pós-graduação são livres, são de livre escolha, mas o que se tem, na verdade, é uma censura nas abordagens, porque as abordagens não podem ser questionadoras. Não se pode debater o saber, não se pode debater uma fenomenologia. O que se faz é o seguinte: expor um ponto positivo ou negativo de correntes de pensamento diversas e apenas um desfile, né? É um desfile de pontos de vista sobre um determinado tema de pós-graduação e depois fica no final ali, o pós-graduando tem que no final passar pano na fenomenologia estudada, desproblematizando o problema. Pois bem, então não bastasse isso, temos o cenário do Jair Bolsonaro e esses ministros da educação que simplesmente causam problemas. O Ricardo Vélez Rodrigues, né, que já era olavista, o Abraham Weintraub com sua atuação catastrófica de 14 meses, um sujeito totalmente repugnante, Abraham Weintraub, que aí vai para o Banco Mundial e o pessoal do Banco Mundial, que não é progressista, que é conservador ali, que é ligado ao neoliberalismo, o pessoal do Banco Mundial, não quer ele no órgão, né? Só para perceber como a figura do Abraham Weintraub é medonha. E agora temos Carlos Alberto Decotelli com problemas de informações falsas no currículo Lattes. E aí, com os seus plágios também da dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E isso com a educação brasileira à deriva. E numa situação muito terrível no Brasil, né? Que também tem um cenário da cultura, da Secretaria Especial de Cultura, né? Que agora tem como título lá
o ex-ator Mário Frias, né, que conhecido por ser galã de Malhação, né, e uma figura que certamente será uma bastante inexpressiva na pasta, né? Ele só vai seguir a cartilha do patrão, que é o Jair Bolsonaro, né? E dos Ministérios do Turismo e da Cidadania, né? Que pelo jeito estão compartilhando a pasta, né? Não sei como é que está a estrutura definitiva da pasta, se ela está ligada a um ministério ou está ligada a outro, né? E aí temos também o avanço da Covid-19, que já está matando 59 mil pessoas, e também os problemas ambientais brasileiros que fizeram com que no estado onde eu nasci, Santa Catarina, principalmente na minha terra natal, Florianópolis, ocorresse o ciclone bomba, né? Um tipo de ciclone bastante violento que assustou os meus conterrâneos lá, né? Então, porque isso se dá porque há problemas ambientais que causam esse desequilíbrio muito grande, né? E vemos também excesso de chuvas na cidade de Salvador, onde eu morei, né? E pelo menos houve um alívio, né, aqui em Niterói por conta das trovoadas, porque as trovoadas eram mais constantes e pelo menos aliviou aqui, né? Mas com o desmatamento da Amazônia, com todo esse desprezo aos diversos problemas do país, com o agravamento dos mesmos e com a passividade da população que parece imaginar que a pandemia acabou, que vai ter a normalidade de volta, que as esquerdas vão ver Bolsonaro saindo do poder, arrumando as malas daqui a 2 semanas, que as esquerdas vão voltar, que agora a Globo, o Funk, a Folha de São Paulo são de esquerda, tudo mais, e todas essas baboseiras, e aí nossas esquerdas deslumbradas também vão se adaptando a esse contexto e passivas, ninguém protestando contra a reforma trabalhista que se deixa acontecer, né? Pessoal falando mais em futebol, né? Se um jogador de futebol protesta contra Bolsonaro, ele lacra e tudo mais, e aí a gente vê como o Brasil hoje está vivendo uma situação decadente e a União Europeia, né, proibiu os brasileiros e os estadunidenses a viajar para a Europa. Barrou o caminho por causa da Covid-19, que no caso do Brasil é vergonhosa por conta do descaso de Jair Bolsonaro. O Donald Trump terá dado o seu descaso também, mas muito menos do que Bolsonaro. Bolsonaro chega a se superar nisso. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? E espero que vocês não se deixem iludir eu acredito que vocês nem se deixem iludir com toda essa baboseira que ocorre no Brasil, né? De achar que o entretenimento de centro-direita, a cultura de centro-direita são esquerdistas agora porque não compartilham com Bolsonaro, ou porque a pandemia acabou, né, por causa da flexibilização e das aglomerações. E essa ilusão toda vai ser derrubada pela realidade, que nem sempre agrada as pessoas. Então, ficamos por aqui, um grande abraço e até lá.